Fala rapaziada, Felipe Gonçalves aqui, técnico especialista. Hoje nós temos aqui em bancada um Redmi Note 10. Esse é um aparelho que não liga, não carrega, está completamente morto. Esse aparelho foi um colega nosso lojista que enviou aqui pra gente, tá? Ele já chegou exatamente assim, desmontado, sem tampa, sem câmeras. O lojista já fez lá alguns testes básicos por parte de periféricos e etc. O relato do cliente foi que esse aparelho simplesmente desligou e não ligou mais, tá? Ele tentou colocar para carregar, o aparelho não carregou, não ligou. E a gente sabe que nesse modelo Redmi Note 10 a gente tem aí bastantes falhas crônicas por parte de CPU, processador e memória, né? Então é o seguinte, a gente vai começar aqui as análises nesse Redmi Note 10. Esse é um aparelho que ainda não mexi, não fiz nada aqui ainda, diferente do vídeo anterior. Nesse vídeo a gente vai tratar aqui de todas as partes de análises, medições, microsolda, até a gente conseguir realizar o diagnóstico desse Redmi Note 10 e também a possível solução, caso a gente consiga solucionar aqui esse defeito. Perfeito? Bom, então vamos primeiramente colocar aqui o nosso dispositivo no nosso USB Charge, certo? Vamos ver se tem protocolo de carga, se apresenta algum consumo no USB Charge. Bateria conectada, carregador também conectado lá no nosso USB Charge. E a primeiro momento eu não tenho nenhum tipo de consumo, nenhum comportamento, nenhum protocolo de carga, completamente zerado. Vamos aguardar um pouco para ver se ele oscila, se ele nos mostra alguma coisa. E no USB Charge eu não tenho nada. Vamos desconectar aqui a bateria, desconectar o carregador, desconectar a bateria, desconectar a bateria novamente, desconectar o carregador e ver se a gente vai ter agora algum protocolo. Vamos aguardar um pouco. E não, no USB Charge nós não temos nenhum protocolo. Vamos então conectar aqui agora esse Redmi Note 10 na fonte de alimentação, nossa fonte de bancada. Só um momento que eu já habilito aí a câmera para vocês conseguirem acompanhar aqui para a gente qual que é o consumo. Esse aparelho aparentemente já foi trabalhado alguma coisa por aqui. Fez uma troca de FPC aparentemente, mas a placa em si parece estar intacta. Não desmontei ainda, daqui a pouco a gente vai desmontar, vai dar uma olhada ali na parte de processador, memória, se já foi feito algum trabalho, alguma coisa do tipo. Já foi feito o rebalem. Então, vamos conectar aqui na nossa fonte. Deixa eu habilitar aqui a câmera para vocês conseguirem acompanhar aqui comigo o consumo. Então, aqui, lá em cima, no canto esquerdo superior do vídeo, vocês conseguem visualizar aí a minha fonte de bancada e também o meu multímetro. Como nesse vídeo a gente vai tratar aqui de fazer todas as verificações e medições, eu habilitei aí a câmera para vocês conseguirem acompanhar também desde o zero da análise até a possível solução desse Redmi Note 10. Então deixa eu conectar aqui o meu dispositivo na fonte. Vamos ver aqui primeiro se a gente não tem nenhum consumo inicial. Ponta preta no GND, ponta vermelha, ponta positiva no conector da bateria, e a gente não tem nenhum tipo de consumo inicial. Então, consumo inicial aqui zerado. Vamos agora dar um toque na chave Power para a gente ver qual que é o comportamento desse dispositivo pós-power, se a gente tem algum consumo, se a gente tem protocolo de start nesse aparelho. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Consumo 104, travado.
Soltamos já a chave power e o consumo continua travado, agora subiu para 117 e não inicia. Então, dito isso, Redmi Note 10, consumo travado na fonte de alimentação após a gente pressionar a chave power, mais um sintoma característico de falha por memória RAM. Deixa eu tirar essa câmera do multímetro daqui. Então aqui nesse aparelho em específico, no Redmi Note 10, quando a gente tem um consumo travado dessa forma, após a gente pulsar a chave power, um consumo travado aí na casa de 80 mAh até 180 mAh, a gente tem uma falha característica por memória RAM, certo? E o que pode causar essa falha? Alimentações para a memória RAM, solda fria na memória RAM ou na própria CPU, problemas relacionados a software, problemas relacionados também à própria programação da nossa memória, podem também nos gerar esse consumo travado na casa de 80, 90, até uns 180, 190 mAh. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos conectar aqui a nossa bateria e vamos conectar esse aparelho no computador para ver se ele vai gerar aqui para gente a porta de Qualcomm QD-Loader 9008. Deixa eu habilitar aqui para vocês conseguirem ver. Aqui a gente vai vir aqui, ó, na barra de busca aqui do nosso Windows e vamos pesquisar gerenciador de dispositivos. E aqui a gente vai abrir. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. E a gente vai vir aqui, ó, portas com ILPT. Vamos clicar aqui na setinha para abrir para a gente. E a gente vai pegar aqui o Redmi Note 10 e simplesmente com a bateria conectada, conectar ele ao nosso computador através de um cabo USB. Vamos aguardar alguns segundos para ver se ele vai gerar a porta. E aqui está. Qualcomm HS USB QD-Loader 9008. Então, isso aqui já indica para gente mais um sintoma característico de falha por memória RAM, como dito anteriormente. Então agora, dito isso, qual o procedimento que a gente vai tomar aqui nesse Redmi Note 10? Vamos primeiro dar uma olhada aqui nessa placa, para a gente ver se já foi feito aqui algum serviço de CPU, memória, ou se ainda é uma placa que está lacrada, que nunca foi trabalhada. Tem que conectar tudo aqui, e aqui está somente nossa placa. Aqui é primeiro momento, me aparenta que somente esse FPC aqui da parte de carga foi trocado. As blindagens aqui estão todas ok, todas no lugar. Vamos tirar aqui a blindagem do processador para a gente ver se já foi trabalhado. E aparentemente não. A placa aqui está aqui ainda lacradinha, bonitinha. Talvez tentaram já fazer um reflow aqui nessa região, né? Mas não tenho certeza. Então, ótimo. O que a gente vai fazer aqui agora diante dessa situação? Nós temos um Redmi Note 10 que não liga e não carrega, gera porta de forma automática no nosso computador e consumo travado aí em 102 mAh a primeiro momento, e logo após ele sobe o consumo para casa dos 120 mAh e se mantém travado. Aqui nesse caso, eu vou verificar todas as coisas relacionadas à minha memória RAM. Alimentações para minha memória, parte de solda da minha memória, parte de software também preciso me atentar. Mas aqui, agora, nesse diagnóstico, nós vamos começar medindo todas as alimentações da minha memória. E seria desse chip aqui.
No caso do Redmi Note 10, a gente trabalha aqui com uma memória eMCP, que é onde tem em um único encapsulamento, que é esse que vocês estão vendo aqui, a memória RAM e a memória do software, aquela memória que armazena o nosso sistema, que a gente conhece como eMMC, certo? Todas elas dentro de um único encapsulamento. A gente tem aqui aquela memória RAM, né, que a gente conhece aí quando a gente vai comprar um dispositivo ou vender um dispositivo, a gente fala, tem tanto de RAM e tanto de armazenamento interno. No caso do Redmi Note 10, ambas elas estão acopladas aqui dentro de um único chip, beleza? Então vamos lá, primeiramente aqui a gente vai medir todas as alimentações dessa memória para ver se está tudo bem. Porque quando a gente tem um consumo travado na casa dos 120 mAh, igual é aqui o nosso caso, o que que acontece? O que que faz o consumo travar nessa faixa de consumo aí e se permanecer? Quando a gente pulsa a chave power, todas as coisas nesse dispositivo começam a trabalhar. Saída de carga, PMIC principal, desperta o nosso processador. E aí, nesse momento que o nosso processador ele é despertado, nessa casa de consumo, a gente está num processo, o processador está no processo que a gente conhece como handshake. O que seria esse processo? Falando aí de uma forma mais simples para que vocês consigam compreender e entender. O handshake nada mais seria do que uma conversa entre processador e memória. O processador, quando ele é despertado, quando ele é habilitado, ele fala para a memória assim: Ei, memória, você está pronta? Vamos começar a trabalhar. E aí ele fica esperando a memória responder para ele: Sim, estou pronto, pode carregar o sistema, que eu vou te entregar aqui todas as informações que você precisa. E aí, se a gente não tiver, se o processador não tiver essa resposta da memória que ele está esperando, ele vai cruzar os braços e ficar lá. Uai, memória não me responde, não tem como eu dar continuidade no protocolo de inicialização desse dispositivo, desse Redmi Note 10. E aí ele vai ficar lá, travado, com esse consumo travado, igual a gente tem ali em 120 mAh, esperando a memória responder. E se a memória nunca responde, vocês conseguiram notar ali na fonte de alimentação que a primeiro momento a gente tem um consumo travado em 100 mAh, 100, 102 mAh, e alguns segundos depois esse consumo ele sobe para 122 mAh. E quando a gente conecta esse dispositivo no computador, ele leva um tempo até reconhecer em QD-Loader 9008, uma casa aí de 10 segundos. Vocês podem notar ali a diferença de tempo, que é o mesmo tempo que a fonte leva para subir o consumo de 102 para 122, é o mesmo tempo que o computador demora para reconhecer em QD-Loader 9008 quando a gente conecta esse dispositivo via cabo USB no nosso computador. Ou seja, a CPU fica lá aguardando essa resposta, como eu disse, de braços cruzados, e aí chega um certo tempo, coisa de 10 segundos, 15 segundos, que ela fala assim: meu amigo, memória não está respondendo nós não, viu? Eu que não vou ficar aqui esperando à toa de bobeira. Eu vou lá para o modo de recuperação, que nada mais é do que o QD-Loader 9008, ficar lá descansando até que venha alguém para resolver essa bagunça aqui. E aí sim a memória volte a me responder para que eu possa iniciar o sistema desse Redmi Note 10. Perfeito? Então, recapitulando, consumos Redmi Note 10 travado na casa de 80 mAh até 180 mAh. A gente tem uma falha de comunicação com a memória RAM. E essa falha de comunicação não quer dizer que seja por solda somente. Pode ser que a memória não responde porque ela não tem alimentação. Pode ser que a memória não responda porque ela não tem mais programação, ela está completamente morta. Pode ser que ela não responda porque ela está com solda fria. Pode ser que ela não responda, não converse com o processador porque o processador está com solda fria. Então a gente vai analisar todas essas coisas aqui nesse vídeo. É um vídeo que com certeza vai ficar um pouco mais longo, tá? Mas não tem jeito. Dia a dia de bancada a gente precisa medir, a gente precisa analisar todas as coisas.
para que a gente tenha o máximo de assertividade possível nos reparos. Mesmo que no Redmi Note 10 seja uma falha crônica de solda fria em processador, se eu não medir as coisas, igual eu disse, pode ser que seja somente uma falha de alimentação. E aí, se eu não vou medir, eu pego, por exemplo, um dispositivo desse que não liga, faço processador, faço memória, soldo de volta, o aparelho não liga. Eu falo, ixi, e agora? E aí, depois de todo esse trabalho, eu resolvi lá medir todas as minhas alimentações da memória. E quando eu vou medir uma alimentação de 1.8, uma alimentação de 1.2, uma alimentação de 2.95, eu não encontro essa alimentação. Ou essa linha estava em curto, talvez, por isso que o PMIC não libera essa alimentação. Coisa que a gente resolveria em 5 minutos, removendo, fazendo a substituição de um simples capacitor que estava barrando essa linha, ou até mesmo de um simples PMIC principal, que é muito mais simples do que a gente fazer um rebalhe na CPU. A gente gastou 1 hora, 2 horas, 3 horas fazendo um rebalhe na CPU e memória, sendo que não tinha necessidade. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa realmente. Vamos abrir aqui a nossa Borneo Schematics. A gente vem aqui na aba Mobile Phone Solutions. Vamos vir aqui até a aba Xiaomi. Vamos buscar aqui o nosso Redmi Note 10. Redmi Note 10 está aqui. Vamos abrir aqui o nosso esquema elétrico. Vamos habilitar aqui primeiramente o nosso layout. Então, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, nós estamos aqui com a Borneo já habilitada para vocês. E aqui na Borneo a gente tem aqui o nosso layout e o nosso esquema elétrico. O nosso layout nada mais é do que um mapa aqui da nossa placa, tanto aqui da parte da frente quanto da parte de trás aqui também. Então vocês lembram que eu disse que aqui no primeiro momento a gente ia medir as alimentações da memória. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos localizar a nossa memória, que seria esse chip aqui, código de referência 1300. A gente vai copiar esse código aqui, copiar. Vamos vir aqui no esquemático, vamos colar, vamos clicar aqui em buscar. E aqui a gente tem a nossa memória dividida por blocos. Lembra que eu falei para vocês que no Redmi Note 10 a gente tem uma memória eMCP, que seria uma memória que traz em um único encapsulamento, memória RAM e memória eMMC ou memória UFS dentro de um único encapsulamento. Então aqui a gente tem esse único encapsulamento dividido por blocos. E aqui no U1300B a gente tem um bloco de memória RAM LPDDR4 bloco A. Aqui do lado a gente tem o outro bloco de memória RAM LPDDR4B bloco U1300C. Aqui a gente tem o nosso bloco de eMMC. Esse bloco de eMMC seria da nossa memória, que armazena de fato o software do sistema e também os dados do cliente. É aquela memória que a gente tem, por exemplo, 64 GB, 128 GB, 256 e etc. E aqui mais abaixo a gente tem o nosso bloco de Power, que é justamente o bloco que a gente está buscando, que é onde recebe todas as alimentações para que essa memória, esse chip por completo, com todos esses outros blocos aqui, possa trabalhar de maneira correta. Então aqui a gente tem uma alimentação VREG L11C de 2.95, aqui uma outra alimentação VREG L12A de 1.8, aqui uma alimentação de 0.6, aqui uma outra alimentação de 1.125 e aqui outra alimentação de 1.8, e aqui a gente tem o bloco com todas as malhas GND da nossa memória. Então aqui o que interessa para a gente por enquanto é esse bloco aqui de Power, e a gente vai medir todas essas alimentações e ver se todas elas estão presentes. E para a gente medir essas alimentações, o que a gente precisa fazer? Eu preciso deixar esse Redmi Note 10 com aquele consumo travado em 120 mAh. Porque se eu simplesmente vim aqui alimentar a minha placa e quando eu for medir no meu PMIC principal, por exemplo, a única coisa que eu vou encontrar vai ser as tensões primárias.
que o PMIC recebe e não as de saída. Porque se eu não pressionar a minha chave Power, eu não despertar o meu PMIC, ele nunca vai liberar essas alimentações, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui um pedaço de fio, eu vou soldar aqui na minha linha primária, que seria aqui no meu conector de bateria. A gente tem esse test point aqui, ó, que inclusive já até tem aqui um pouco de solda. Então a gente vai soldar um fio positivo aqui para que a gente consiga alimentar a nossa placa. Se dessa forma que a gente já consegue, porque o test point aqui já está querendo sair fora. E aí que a gente vai posicionar aqui a nossa placa. Eu vou pegar aqui agora o positivo e o negativo da minha fonte. O positivo eu vou conectar aqui nesse fio que a gente acabou de soldar. E o negativo eu vou aterrar aqui nas minhas blindagens. Então ótimo, nossa placa já está aqui alimentada. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso despertar o meu PMIC principal para que quando eu venha aqui medir as alimentações, elas estejam presentes, se tudo estiver bem. Então eu vou vir aqui, vou pressionar a minha chave Power. Notem que o consumo lá na fonte já travou em 104, então o nosso PMIC já está despertado. Meu multímetro eu vou ligar na escala de tensão contínua. Vou pegar aqui as pontas de prova do meu multímetro. E aqui agora a gente vem aqui no nosso esquema elétrico novamente. Vamos começar aqui por essa alimentação de 2,95. A gente pega esse capacitor aqui, C1306. Vamos copiar. Vamos colar aqui no nosso layout, no nosso mapa, para a gente localizar aonde está esse capacitor. E seria esse segundo capacitor aqui pequenininho ao lado da memória, certo? Então vamos pegar aqui. Notem que o nosso consumo lá na fonte ainda está travado em 120, nosso PMIC ainda está despertado. Então a gente vem aqui GND no GND. Cuidado para não fechar curto-circuito aqui na blindagem e olhe lá no multímetro, 2,96. Então ótimo, essa alimentação está presente. Vamos voltar lá no nosso esquema elétrico. Vamos voltar aqui no esquema. E agora a gente vai medir essa aqui de 1,8. Vamos copiar C1308, copiar. Vamos colar aqui no nosso layout, colar. E aqui é o nosso 1, 2, 3, quarto componente, lá no cantinho também, ao lado da nossa memória. Então vamos voltar aqui no microscópio. E aqui, ó, 1, 2, 3, ali é um componente NC. Então seria esse quarto componente aqui, fonte ainda travada com consumo em 120, PMIC ainda despertado. Desse lado não temos nada. Espera aí que a nossa fonte desarmou, provavelmente a gente acabou encostando ali na blindagem. Então, olha lá, travou novamente em 104. Vamos medir aqui novamente, para ver se a gente pega essa alimentação de 1,8. Desse lado nada. Desse outro lado 1,79. Vamos desabilitar aqui de novo. Travamos nossa fonte com consumo em 104. Deixa eu posicionar melhor aqui a minha placa para que eu não encoste na blindagem na hora que eu for medir. Então, vamos lá, quarto capacitor aqui. E olha lá, 1,8. Ótimo. Então aqui a gente já viu que a gente tem a nossa alimentação de 1,8 também presente. Vamos pegar aqui agora essa alimentação de 0,6, C1326, vamos copiar. Deixa eu ver aqui se vocês...
Aqui, ó. Ótimo. Então vamos lá. Vamos medir agora. Essa aqui a gente já verificou que ela está presente, 2,95. 1,8 a gente também tem presente, a que a gente acabou de medir. E agora a gente vai medir essa de 0,6. Vamos pegar aqui no nosso capaçor. C1326. Vamos copiar. Vamos colar aqui no nosso layout, no mapa da nossa placa. E aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Lá no nosso quinto componente, na parte de cima aqui da nossa memória. Aqui a gente vai despertar a nossa placa novamente. Vamos lá. Consumo lá na fonte zerado, então a gente vai vir aqui despertar a placa. Ótimo. O PMIC começou a trabalhar. E aqui a gente vem 1, 2, 3, 4. Seria esse quarto capacitor aqui. 1,14. Vamos verificar aqui se a gente está medindo no local correto, porque essa daqui era uma malha que deveria ter 0,6. 1, 2, 3, 4, 5. Teria aqui no nosso quinto componente. Vamos lá. Consumo lá na fonte travado em 120. 1, 2, 3, 4, 5. E é esse aqui. E agora sim, 0,6. Verificar aqui, o nosso cabo acabou soltando aqui da placa. Vou soldar o nosso fio aqui novamente. A gente fazer aqui uma boa conexão. Então aproveitem aí enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, essa aula, anotem todas as informações, que são informações importantes, informações valiosas para facilitar aí no dia a dia de vocês. Enquanto vocês estiverem aí trabalhando, analisando um Redmi Note 10. Esse test point aqui acabou saindo do lugar. Já estava meio solto, né, na verdade. Alguém já tinha soldado um fio aqui para verificar alguma coisa. E o nosso test point não estava mais muito bem soldado aqui na placa, muito bem. Deixa eu adicionar aqui um pouco de solda em pasta, só para a gente restabelecer aqui a conexão da nossa fonte. E aí a gente dá continuidade nas medições. Aqui está ótimo. Vamos lá, continuar medindo aqui as nossas alimentações. Bom, ótimo, agora sim restabelecemos aqui a conexão com a nossa fonte de alimentação e vamos continuar medindo as nossas alimentações. Então, vamos lá. Aqui a gente já garantiu a alimentação. Vamos recapitular aqui. Já garantimos a alimentação de 2,95, 1,8. Vamos garantir essa aqui agora de 0,6, certo? Então tá lá nosso consumo travado em 120, PMIC despertado.
1, 2, 3, 4, 5 seria aqui nesse capacitor. E olha lá, 599, 600, 0,6 volts. Ótimo. Então vamos aqui agora pegar a próxima alimentação, que seria essa outra aqui de 1,8, C1304. Vamos copiar C1304. Vamos localizar aqui no layout. C1304, copiar, colar. Então, é esse capacitorzinho aqui, ó, pequenininho, mais fácil da gente medir aqui embaixo da própria memória. Nada desse lado. Do outro lado, nada também. Vamos conferir se realmente é esse capacitor. Não, é o capacitor ao lado dele. É esse aqui, ó. Então, esse capacitorzinho aqui. Nada desse lado. E do lado de cá, 1,8 também presente. Ótimo. Então, vamos pegar aqui a nossa outra alimentação que a gente tem, que seria essa outra aqui, VREG S1C 1.125 DDR VDD2. Vamos pegar aqui um desses capacitores, pode ser esse C1320 aqui. Na verdade, vamos pegar o mais próximo aqui da nossa memória, C1333. Vamos copiar aqui, vamos colar no nosso layout. Está aqui esse capacitor grandão aqui embaixo da memória. Vamos vir para cá. Vamos ligar aqui novamente o nosso multímetro, escala de tensão contínua. E seria esse capacitor bem aqui, ó. Nada desse lado. Nada desse lado também. Vamos conferir se realmente é esse capacitor. Sim, é esse capacitor aqui mesmo. Nada desse lado. Nada desse lado aqui também. Como o nosso dispositivo lá no consumo ele já entrou em modo EDL, EDLoader 9008, vamos desconectar aqui a fonte, conectar novamente, vamos dar aqui Start no dispositivo novamente e agora sim, no nosso primeiro estágio, vamos ver se essa alimentação ela aparece. Nada desse lado e nada desse lado aqui também. Eu ver as outras aqui, 1.8. E aqui realmente a gente não tem alimentação presente. Nada. Vamos analisar aqui no esquema elétrico. Vamos ver se a gente pegou aqui a linha certa. Isso mesmo, exatamente aqui nessa linha. Pegar aqui um outro componente, C1334. Colar. Vamos ver, é o grandão lá em cima da CPU, da memória, né? Perdão. Deixa eu voltar para cá. Vamos ver se aqui a gente tem alguma coisa. Nada também. Deixa eu reiniciar aqui a minha placa.
Vamos desconectar a fonte. Conectar a fonte novamente. Adicionar a chave Power. E agora sim apareceu 1.142. E aí está, nós temos aqui também a nossa alimentação presente, 1.142. Então ótimo. Todas as nossas alimentações estão presentes. Vamos verificar aqui no esquema elétrico se tem mais alguma alimentação que a gente não mediu. Então, aqui nesse bloco de Power, a gente mediu essa de 2.95, está ok. Essa de 1.8 também está ok. Essa de 0.6 também está ok. Essa de 1.8, essa outra alimentação de 1.8 também está ok. E essa daqui, VREG S1C 1.125 DDR VDD2, a gente também acabou de garantir que essa alimentação está presente. Vamos olhar aqui nos outros blocos, se a gente tem mais alguma coisa. Aqui a gente tem uma alimentação de 0.6, mas é a mesma alimentação do bloco anterior que a gente mediu. Essa VREG L6A de 0.6, a gente já garantiu que essa alimentação está presente. Essa daqui também é a mesma alimentação que a gente já mediu lá. Aqui a mesma alimentação de 1.125. Aqui a gente não tem nada para medir, nenhuma alimentação que a gente não tenha medido. Aqui também é a mesma. Então, ótimo. Todas as alimentações estão presentes para a nossa memória. Perfeito? Então aqui agora, o que eu vou fazer diante desta situação? Como é um aparelho que é falha crônica de CPU e memória, eu não vou medir mais nada, porque aqui a gente ainda tem bastante coisa que daria para a gente medir. A gente tem os barramentos de controle, linha de data, de clock de reset, e etc. Mas aqui agora eu não vou me preocupar muito com essas linhas. Como é um dispositivo que é falha crônica, a gente sabe que tem bastantes falhas aí por CPU e memória, eu aqui vou optar por trabalhar na CPU. Vocês lembram que eu disse que o comportamento, o consumo é de memória RAM? Mas não significa que seja a memória RAM que esteja desconectada, nem a CPU, pode ser qualquer um dos dois. Só que por que eu aqui opto trabalhar na CPU? Porque como é um chip, tem muito mais pads embaixo dele. Deixa eu abrir o bitmap aqui para vocês conseguirem acompanhar comigo. Deixa eu pegar aqui e abrir o bitmap desse aparelho. Como a CPU ela tem muito mais pads embaixo dela, são pads bem menores e ela aquece muito mais. Então a probabilidade da solda fria, se for realmente um problema de solda fria, a gente vai conferir isso aqui, a gente vai tirar essa CPU, fazer o rebalho, soldar de volta. Se funcionar, está aí constatado de fato o nosso problema e a nossa análise foi bem sucedida. Então eu vou tirar essa CPU, vou fazer o rebalho dessa CPU. Por que eu vou fazer a CPU e não a memória? Porque quando eu preciso trabalhar na memória, eu automaticamente trabalho na CPU. Eu não trabalho memória sem trabalhar CPU. Mas eu trabalho CPU sem trabalhar memória. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar aqui na memória, por exemplo, a chance da gente dar solda fria na CPU trabalhando na memória é altíssima, porque tem muito mais pads aqui embaixo, pads bem menores. Então, se eu pego um dispositivo que eu preciso trabalhar na memória, automaticamente eu já arranco memória e CPU. Mas quando eu pego um que eu preciso trabalhar só na CPU, se eu fizer só a CPU e funcionar, ótimo, eu não trabalho na minha memória. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o bitmap para vocês acompanharem aqui comigo a linha de raciocínio, certo? E lembrando, rapaziada, que isso aqui não é regra, tá? Vocês adaptem aí da forma que vocês acharem melhor na bancada de vocês. Eu estou aqui apenas compartilhando um pouco do nosso conhecimento, um pouco do que a gente sabe. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, dizer para alguém o jeito certo ou errado de trabalhar. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês no bitmap. Então aqui está. Aqui é a nossa CPU. Olha a quantidade de pad que a gente tem embaixo da CPU. E a CPU a gente sabe
E é o que mais aquece numa placa quando o usuário está jogando, está fazendo ali uma edição de vídeo, alguma atividade pesada, é a CPU que superaquece. Então a probabilidade dessa solda fria estar na CPU é alta. Ah, mas o comportamento não é de memória RAM, como que a solda fria está na CPU? Vamos lá. Aqui, ó, nessa região aqui de baixo, é o bloco que a gente tem da memória RAM, certo? Vamos pegar aqui qualquer uma dessas linhas, essa daqui. Notem que a comunicação dela é somente entre CPU e memória, para que tenha aquela conversa que eu falei para vocês lá no início. CPU pergunta: ei, memória, você está bem? Memória responde, o celular inicia, carrega todas as outras coisas, etc. Mas vamos lá. A comunicação é somente entre um e outro. Não tem mais nada aqui, ó. É só conversa entre eles dois aqui em particular. E aí, se eu tenho a desconexão dessa linha, independente se a solda fria é na CPU, a CPU que desconectou desse pad aqui, ou a memória que desconectou desse pad aqui, o meu consumo vai ser o mesmo. O meu comportamento vai ser o mesmo. Por desconexão da memória RAM. Não quer dizer que foi a memória RAM que desconectou. Porque a gente poderia ter um problema de alimentação, a gente poderia ter um problema de software, um problema de programação, um problema na própria memória, a memória já está morta. Então, não é porque o meu consumo na fonte é padrão de memória RAM, comportamento é de memória RAM, que o problema necessariamente precisa estar aqui na solda dela. Perfeito? Então chega de conversa, chega de enrolação. Deixa eu fechar esse esquema elétrico aqui. Perfeito. Vamos aqui agora para o que realmente importa, que é o que vocês gostam de ver, que é fogo nas placas. Vocês gostam de ver fluxo derretendo. Mas é isso aí, rapaziada. A gente precisa saber interpretar as coisas, interpretar os consumos na fonte de alimentação, saber o que medir, por que medir, classificar as nossas falhas. Tem aí uma frase, né? Uma metodologia do professor aí, Leandro Jumper, que é referência em todo o Brasil e internacionalmente também, que é o seguinte: executar o método CME. O que seria o método CME? Classificar, medir, só depois executar. O que seria o classificar uma falha? É eu pegar aqui, por exemplo, esse Redmi Note 10. Qual que é o problema desse meu aparelho? Esse Redmi Note 10 que eu estou trabalhando é um dispositivo que não liga. Então eu classifiquei a minha falha. Eu tenho uma falha de inicialização. A primeiro momento, como eu não tenho curto-circuito, eu não tenho consumos elevados, eu não vou me preocupar em medir setor de áudio, setor de Wi-Fi, de Bluetooth. Eu vou medir o que me importa para que esse dispositivo ligue no setor de inicialização. Se, por exemplo, eu pego um aparelho que não tem backlight, não tem imagem, não tem áudio, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, eu preciso saber classificar a minha falha. Esse é um dispositivo que não tem áudio, esse é um dispositivo que não tem imagem, é um dispositivo que não tem backlight. E aí sim, depois que eu classifiquei a minha falha, eu sei o que realmente está falhando nesse dispositivo. E aí eu vou me preocupar em medir as coisas que são responsáveis por aquele determinado setor. Se eu tenho uma falha de áudio, eu não vou medir Bluetooth. Se eu tenho uma falha de Bluetooth, eu não vou medir o setor de imagem. Se eu tenho uma falha de imagem, eu não vou medir o setor de áudio. Conseguiram compreender? Então a gente classifica a nossa falha, entende o que está falhando e depois a gente mede as coisas daquele setor em específico, para somente depois a gente executar o reparo, depois que a gente medir, depois que a gente tiver um diagnóstico e tiver certeza do que a gente está fazendo. Porque senão, muitas das vezes, é um erro que até eu mesmo já cometi lá no início, quando eu estava começando a mexer com reparo de placa. E, por exemplo, peguei um celular aqui que não funciona o Wi-Fi, eu vou fazer o rebaring do CI de Wi-Fi, vou trocar o CI de Wi-Fi e vai funcionar.
E aí, às vezes, você pega, vai lá, tira o CI, faz rebalho no CI, troca o CI, a desgrama do Wi-Fi não funciona. E aí você não mediu nada, você não verificou as alimentações, não verificou se tem um curto-circuito. E aí, às vezes, você perdeu lá 40 minutos, 1 hora de serviço, fazendo rebalho, fazendo solda, trocando circuito integrado. E no final das contas, era só um desgramado de um capacitor que estava em curto. E você gastou horas do seu dia aí na bancada sem necessidade. Então, CME, classificar, medir e depois executar. Então vamos lá, vamos fazer aqui a remoção dessa CPU. Já protegi aqui a minha memória, não vou trabalhar aqui na minha memória a princípio, vou fazer somente CPU e a gente vê aí se vai resolver. Temperatura 270, vazão em 60. Na realidade aqui a gente vai trabalhar com 240 e vazão em 30, né? Vazão em 40. Para a gente remover primeiro aqui essa resina ao redor da CPU. No vídeo anterior que eu postei aí do Redmi 9A, a gente passou aí de forma mais detalhada essa parte aqui de solda, né, de limpeza, de resina, rebalem na CPU. Esse vídeo aqui a gente já vai trabalhar de uma forma mais dinâmica, né? Esse vídeo aqui a gente deu bastante atenção aí na parte da análise, mas aqui na parte do rebalho a gente já vai trabalhar de uma forma mais dinâmica, para a gente não perder muito tempo, não deixar o vídeo muito longo também e agilizar aqui a bancada, né? Porque a gente fica horas e horas trabalhando em um único dispositivo. O restante fica aí esperando. Vamos lá, vamos fazer a limpeza de toda essa resina aqui. Para não remover os componentes ao redor, para não arranhar a placa, não riscar a placa. Aqui está ótimo. Já fizemos aqui a remoção da resina ao redor da CPU. Agora a gente vai fazer extração dessa CPU. Para fazer extração dessa CPU aqui eu vou utilizar o mesmo método do vídeo anterior. Técnica de pressão com a lâmina unha de gato. Temperatura que a gente vai usar 270, vazão em 60 por aproximadamente aí 1 minuto. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Vamos lá, temperatura 270, vazão em 60 para a gente fazer aqui um pré-aquecimento. E aqui a gente vai pré-aquecer toda essa placa, essa CPU, a resina aqui debaixo da CPU. Essa daqui é uma CPU Qualcomm SM6150. A gente está aí já com 30 minutinhos de vídeo. Bastante informação bacana. Peguem essas informações aí, anotem tudo. Para que quando vocês pegarem aí um Redmi Note 10, vocês já saberem, já terem um caminho do que fazer quando vocês estiverem com o Note 10 nessas mesmas situações aqui. Consumo travado, aparelho que não liga, sem protocolo de carga. Tá ótimo, vamos subir agora a nossa temperatura. 360, vazão em 60. Vamos focar aqui agora ao redor da nossa CPU. Aguardar uns médio de 30 segundos a 1 minuto e 20. Quando a solda entrar em fusão, a gente faz a extração. Lembrando que aqui a gente não precisa forçar a CPU, é com calma.
Quando for aqui a hora dela sair, ela vai sair aí com bastante facilidade, com bastante tranquilidade. E está, perfeito. Extração perfeita, extração de forma segura, CPU sem percas de pad, placa também forma perfeita, sem perder nenhuma pad, sem bolhas na placa. Vamos aproveitar aqui que nossa placa está quente para a gente já fazer aqui aquela limpeza. Vamos adicionar aqui um pouco de fluxo pastoso. Fluxo aqui eu utilizo a Maué M50, solda em pasta Mechanic 183. Inclusive, vocês podem notar aqui no vídeo, em cima aqui, ó, da minha câmera, que a gente tem aqui a logo, né, da Actem Ferramentas e Insumos, né? Foi a empresa aí que eu montei todo o meu laboratório quando eu estava aqui montando esse meu laboratório que eu estou trabalhando aqui agora. Todas as minhas ferramentas foram adquiridas lá. Tanto microscópio, estação de retrabalho, ferro de solda, insumos, todas as minhas ferramentas, o meu laboratório por inteiro foi montado lá com a rapaziada da Actem, com o Igor, tem a vendedora Rafaela lá também. Eu vou deixar o contato aí na descrição para vocês, para quem tiver interesse, tiver querendo fazer aquele upgrade na bancada, fazer algum orçamento, vocês entram em contato com eles lá, rapaziada top de confiança. Então aqui a gente vai trocar toda a liga de solda aqui debaixo da CPU pela fusão 183 da nossa solda em pasta. E aqui agora a gente vai vir com a malha de soldadora. Malha de soldadora eu utilizo aqui da Gutwick 2015. Vamos colocar aqui mais um pouco de fluxo em cima da nossa malha. E aqui agora a gente vai fazer a limpeza dessa solda e dessa resina aqui também, que ficou aqui abaixo da CPU. Bastante cuidado aí com os componentes ao redor, arrancar os resistores, os capacitores. Ótimo. E é sem pressa, viu, rapaziada? É sem pressa, é no detalhe, é com calma, com cuidado. CPU, para você trabalhar em CPU, é calma, é atenção nos detalhes. Por mais que eu esteja aqui trocando ideia, conversando, explicando para vocês, a gente sabe o que a gente está fazendo, viu? Já treinou bastante para fazer isso aqui. Então, treinem, se dediquem. Não é difícil, não é impossível. É só questão de foco, dedicação e treino, viu? Ótimo, vamos fazer aqui agora uma limpeza, tirar esse excesso de resina que ficou aqui. Pegar aqui uma pinça, a gente tirar essa camada de resina que fica aqui, ó. Porque senão na hora que a gente for passar a escova, toda essa resina vai tudo lá para debaixo da blendagem. E não vai ficar um serviço bacana, um serviço limpo. Então a gente vem aqui, ó, tirando esse excesso de resina. E agora a gente vem aqui com o nosso paninho. E álcool isopropílico. Tirar aqui esse excesso de resina. Essa sujeira que a gente já tirou aqui da placa. Top. Vamos passar aqui agora mais uma malha. A gente finalizar a limpeza.
Aqui a malha dessoldadora é sem forçar demais, viu? Senão a gente acaba arriscando aqui a placa, tirando o esmalte da placa. Mas se acontecer, às vezes acontece, faz parte, é normal. A gente pega uma máscara UV e faz aí o isolamento, a separação das peles que a gente acabou unindo. Aqui agora vamos fazer mais uma limpeza aqui com pano. Que tá ótimo. E agora a gente vem só dando aqui um acabamento fino para tirar esse resto de resina que ficou aqui para não atrapalhar o nosso rebalho. Vou trocar aqui o bico da minha estação. Duzentos e quarenta, vazão em 40. E aí a gente vem aqui, ó, finalizando a nossa limpeza. Para quem quiser aí o procedimento de CPU, de limpeza, de extração, com mais detalhes, a gente postou aí um vídeo essa semana de um Redmi 9A, viu? Lá a gente trabalhou aí somente com a parte do rebalho, a gente não fez medições, análise. Foi um vídeo aí de quase que 1 hora, somente com essa parte de CPU, limpeza, extração, temperaturas, detalhes, técnicas. Então, para quem quiser aí acompanhar com mais detalhes, com mais informações, é só dar um confere lá nesse outro vídeo. Esse aqui a gente já focou mais aí na parte das análises, né? Pra mostrar também para vocês como que a gente lida com esse tipo de falha aqui no nosso dia a dia na bancada. Então aqui está ótimo, nossa limpeza já está aí perfeita, já não tem mais nada que a gente precise fazer aqui. Só dar um confere aqui nesse meio que me parece um pouco de resina aqui ainda. Não. Então está perfeito. A limpeza aqui está ótima. Está. Placa já bem limpa. No padrão. Aquele padrão de qualidade. Vamos agora fazer a limpeza aqui do chip da CPU. Vou pôr ela aqui no suporte para a gente fazer essa limpeza. Ótimo. Mesmo esquema, mesmo procedimento. Vamos aplicar fluxo. Vamos aplicar solda em pasta.
Vamos trocar a fusão aqui de toda essa solda. Ótimo. A gente vem aqui agora com a malha e vem removendo toda essa solda e essa resina aqui também. E a gente vem com a malha removendo o excesso e aí depois com o bisturi e a estação a gente faz aí um acabamento fino, né? A remoção do resto que sempre fica aí de resina. Então aqui está ótimo. Faz aqui agora uma limpeza. Ferro de solda meu aqui, eu utilizo 450 graus para todo tipo de serviço, viu? É uma Aifen A9 Plus. E aqui agora a gente vem com bisturi. Só fazendo aqui a limpeza desse restinho de resina que ficou aqui nos cantinhos. Para deixar essa CPU bem limpa. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 Então que tá ótimo. E ó, CPU limpa. Pouquinho de resina aqui ainda, ó. Perfeito. E agora, aqui a gente nota que ficou alguns pads meio acinzentados aqui, ó, nesse canto, ali em cima também. Eu aqui, para eu clarear esses pads, para eu tirar esse acinzentado, eu jogo aqui um pouquinho de álcool, pincelzinho, escovinha de aço. Vem aqui, ó, bem de leve, bastante álcool, para a gente não riscar a CPU. E se eu venho aqui, ó, fazendo clareamento desses pads, para que na hora da gente fazer o rebalem, a solda pegue bem aí nesses pads. Então aqui está ótimo, perfeito. Vamos agora para o nosso rebalem. CPU já está limpa, a placa também já está limpa. Agora a gente vai fazer aqui o nosso rebalem. Deixa eu pegar aqui a minha base, meu bom e velho papel toalha, como sempre, né?
Quem me conhece já sabe que eu só trabalho aqui com esse papel toalha. Não gosto de utilizar aquelas bases magnéticas, não consegui me adaptar. Eu tenho uma dela aqui, ó, dessa verdinha. Não gosto. Deixa eu ver aqui qual stencil que a gente vai utilizar. O stencil vai ser esse aqui. Vou fazer a limpeza aqui do meu stencil. Para a limpeza do stencil, eu passo um pouco de fluxo, malha de soldadora, dobro aqui a ponta dela, dessa maneira aqui, ó. Deixo a ponta dela dobrada, ferro de solda, e aqui a gente remove toda essa solda velha que tá grudada aqui no stencil, ó. Passando aqui em todo o stencil, em todas as furações. Deixar o stencil bem limpo. Ótimo. Agora a gente vem aqui com o pano. Faz a limpeza do stencil para tirar todo esse fluxo. E aqui está perfeito. Vou posicionar aqui a nossa CPU novamente. Pega o stencil. Ótimo. Para rebalem aqui de quase todas as CPU que eu pego aqui para trabalhar, eu utilizo também o stencil universal. Mas para quem tem aí o stencil próprio, utilizem o stencil próprio. Deixa eu ir ali buscar uma solda em pasta nova. Eu tenho ela ali guardada, que a minha aqui acabou-se. Deixa eu ir ali pegar uma solda em pasta nova e a gente já retorna para fazer esse rebalem aqui. Pronto, agora sim. Vamos aqui fazer o nosso rebalem. Vou já deixar todas as nossas ferramentas aqui de fácil acesso. Pinça, bisturi e a nossa solda em pasta está aqui, também já está seca. Vamos posicionar aqui agora o nosso stencil. Deixar ele bem alinhado. Uma sujeirinha aqui no nosso stencil, ó. E se a gente não se atentar, na hora que a gente for fazer o nosso rebalem, essa pad aqui não iria pegar solda por conta dessa sujeira que estava aqui em cima do stencil. Agora sim. Vamos aplicar aqui solda em pasta. Preencher aqui toda a nossa CPU. Ótimo. Vamos segurar aqui com a pinça. E aqui, temperatura 340, vazão em 30. Para a gente fazer aqui o nosso rebalem. Feito. Vamos deixar esfriar aqui um pouco. A gente fazer o recorte, o alinhamento das nossas esferas. E depois fazer mais um segundo preenchimento aí até que todas elas fiquem perfeitas, bem alinhadas.
Aqui já está bastante alinhado, mas ainda assim eu gosto de fazer um segundo preenchimento. Vou pegar aqui então mais um pouco de solda em pasta. Passar novamente aqui em cima da nossa CPU. Segurar novamente aqui com a pinça. Temperatura. Vamos aquecer aqui até que todas elas entrem em ponto de fusão. Ótimo, vamos deixar esfriar aqui um pouco agora. A gente faz mais um recorte, ver se todas elas já estão alinhadas. Já finaliza o nosso rebale. Notem como o segundo preenchimento já deixa todas elas bem preenchidas, bem alinhadas. Então esse aqui é um passo bem importante, um procedimento bem importante na hora do rebale, viu? Para não deixar nenhuma esfera maior do que a outra, não deixar nenhuma pad da CPU sem solda. E aqui agora a gente aplica um pouco de fluxo e finaliza o nosso rebale. Temperatura até que todas elas entrem em ponto de fusão novamente. E aqui está ótimo, só deixar esfriar. Quando elas pararem de brilhar, a gente já pode levantar o nosso extenso. E agora a gente vai fazer uma limpeza nessa CPU. Ver se está tudo certo. E aí, estando tudo certo, a gente já solda ela na placa e vê se o nosso Redmi Note 10 volta a funcionar. Vou pegar aqui meu pincelzinho de limpeza, aplicar aqui um pouco de álcool isopropílico. Vamos vir aqui fazendo uma limpeza para a gente tirar todas essas bolinhas de solda que ficam sobrando aqui devido a gente ter feito o rebale com o stencil universal, né? Então, vamos cuidar para deixar essa CPU aqui o mais limpa possível. Aqui está ótimo. Aqui ó, a gente ainda tem algumas sujeiras em cima da CPU, então vamos fazer mais uma limpeza para que ela fique o mais limpa possível, para não correr risco da gente perder o nosso rebale na hora que a gente for soldar. Aplicar aqui agora uma temperatura só para a gente secar esse álcool aqui.
E a gente já vê como que ficou o nosso rebalho. Então aqui agora sim, aparentemente a CPU está bem limpa. Aparentemente não tem mais nenhuma sujeira. Todas as pads perfeitas, bem alinhadas. Nenhuma balde-solda unida. Nenhuma maior ou menor do que a outra. Então aqui está ótimo. Vou só fazer uma limpeza para tirar aqui, ó, esses fios, esses fiapinhos que acabaram grudando aqui por conta do nosso pincel. E aí a gente já solda ela lá. Pra ver se vai funcionar. Ótimo. Perfeito. Vamos pegar aqui na nossa placa para a gente já soldar essa CPU. Ver se esse Redmi Note 10 vai ser Done. Vai ser bem sucedido. Ou se a gente vai precisar trabalhar por parte de memória também. Se precisar, a gente levanta aí a memória, faz o rebalho da memória, não tem problema nenhum. Vamos isolar aqui a memória por enquanto. E caso ela estiver boa, a gente não mata, não dá solda fria nessa memória com temperatura desnecessária. Então aqui está ótimo. Vamos ver aqui qual que é o lado de montagem dessa CPU. Vou já trocar o bico aqui da minha estação também. E aqui para soldar eu vou utilizar a mesma temperatura, 360, vazão em 60. Ótimo. Vamos aplicar aqui um pouco de fluxo, sem exagero no fluxo aqui nesse primeiro momento, que é para nossa CPU ela não boiar quando a gente começar a aquecer e esse fluxo derreter aqui de baixo. E acabar levantando a nossa CPU e tirando ela do lugar. E a gente perder o nosso rebalho. Aqui está a nossa CPU. Vamos conferir aqui o lado de montagem. É esse lado aqui mesmo, está correto. Vamos posicionar aqui a nossa CPU o mais próximo possível do seu lugar correto. E está ótimo. Vamos aplicar aqui agora um pouco de temperatura até que essa CPU se assente no lugar. Agora sim a gente aplica um pouco mais de fluxo. Aplica um pouco mais de temperatura. Até que ela se solde aí agora por completo. Está ótimo. Vamos deixar agora a placa esfriar. E aí a gente já monta na carcaça para poder fazer o teste. Esse vídeo aqui ficou bem mais longo do que o vídeo anterior, mas é um vídeo
Na realidade, para quem gosta de realmente estudar, medir, classificar as falhas, entender como que as coisas funcionam, se você está aqui assistindo esse vídeo procurando receita de bolo, meu amigo, aqui a gente ensina a medir, ensina a analisar como é que as coisas funcionam, para que no dia a dia de vocês, quando vocês pegarem aí algum aparelho parecido, com um comportamento parecido do que a gente já mostrou aqui, do que a gente já executou aqui, vocês possam ter aí algum caminho para vocês seguirem e não ficarem mais tão perdidos na bancada de vocês quando vocês pegarem, por exemplo, um Redmi Note 10, que você conecta ele na fonte de bancada, ele consome e trava aí no consumo entre 80 até 190 mAh, 180 mAh. Vamos conectar aqui e ver se ele já protocola alguma carga. Bom, aqui nós ainda não temos protocolo de carga. Deixa eu apertar aqui no meu botão Power. Celular conectado no carregador, sem protocolo de carga ainda. Vamos pressionar a chave Power. E nada ainda. Deixa eu ver se ele ainda está gerando porta aqui quando a gente conecta no computador. Se tiver, a gente tira a memória e faz a memória. Vou abrir o meu gerenciador de dispositivo. E não está mais gerando porta. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Olha lá. Tá aqui, ó, conectado ao meu computador. E não gerou mais porta. Vamos verificar aqui novamente na fonte de alimentação qual que é o consumo. Vamos pegar aqui as pontas de prova da nossa fonte. Positivo no conector de bateria. E aqui, ó, a gente tem agora um consumo, um curto-circuito ou uma fuga de corrente elétrica aqui no nosso Redmi Note 10. Vamos dar uma verificada aqui do outro lado da placa, ver se não tem nada encostando. Vamos dar uma conferida aqui. Que a gente tinha, ó, foi onde eu tinha soldado o meu fio para a gente fazer aqui a verificação do consumo na fonte de bancada. E ele acabou unindo aqui a solda com a solda da bobina. Então, como eu não sei se é a mesma linha, deixa eu remover aqui. Agora vamos ver de novo qual que é o consumo. Vamos conectar aqui novamente na fonte. Olha lá. Agora sim, zerou o nosso consumo. Então aqui era apenas uma solda que tinha se unido aqui, ó, desse capacitor para essa bobina. Vamos ver aqui agora qual que vai ser o comportamento do nosso Note 10. Vamos conectar aqui a tela. Conectar o dock de carga. Conectar a bateria. Conectar o carregador e ver se agora a gente vai ter algum protocolo de carga.
Protocolo de carga ainda zerado. Vamos pressionar a chave Power. E aí está. Já apareceu Redmi na tela. Vamos ver aqui se ele vai protocolar a carga correta. 1.9, perfeito. Protocolo de carga, perfeito. E já está iniciando, carregando o sistema. Deixa eu virar aqui, porque pode ter foto aqui do nosso cliente, né? No caso do cliente lá do nosso colega lojista. E aqui está, Redmi Note 10 recuperado com sucesso. Aparelho já iniciando, touch funcional. Agora a gente vai testar aqui todas as outras coisas, né? Parte de câmeras, radiofrequência, Wi-Fi, Bluetooth e todas as outras coisas precisam ser testados após um procedimento de rebalem em CPU principal. Então é isso aí, nesse vídeo aqui a gente fez uma análise, uma medição bem mais detalhada do que do vídeo anterior. No vídeo anterior, na verdade, a gente nem tratou aí da parte de análise, de medição, foi só rebalho na CPU. Eu já tinha medido aqui na bancada, eu já tinha constatado, assim como nesse dispositivo, que a nossa falha estava de fato por CPU. Então é isso aí, medindo de forma correta, entendendo como que as coisas funcionam ou como que as coisas deveriam funcionar, a gente consegue ter assertividade, ter êxito nos reparos no dia a dia nosso de bancada. Tá aí, Note 10 recuperado. E falou, tamo junto. Para você que assistiu até aqui, para você que gosta realmente de estudar, de entender as coisas, de conteúdo com informações de verdades e não aquelas receitas de bolos de que a gente está cansado de ver aí na internet. Deixa aí seu comentário, já dá aquela moral para nós, deixa aquele likezão aí também. E parabéns pela dedicação, pelo empenho e pelo seu tempo investido em estar aqui assistindo esse vídeo para adquirir aí um pouco mais de conhecimento. Tamo junto, falou e bora pro próximo.